Quem achou diz amém. Diz assim a palavra do Senhor: E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia uma má fama deles a seu pai. Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: Ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. E eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos. E disse: Eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que sonhaste? Porventura, viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante de ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Agora você vire um pouco aí as suas páginas e chegamos até Gênesis capítulo 45, versículos 7 e 8. Diz assim: Pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como regente em toda a terra do Egito. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te damos por essa tarde estarmos aqui na tua casa, lugar que nos sentimos muito bem, porque entendemos, ó Deus, que este é o melhor lugar para estarmos. É neste lugar que encontramos a tua presença, é nesse lugar que somos renovados, é nesse lugar, ó Pai, que entendemos que há uma missão para nós nesse tempo, nessa geração. Senhor, que nessa tarde a tua palavra venha de encontro ao nosso coração, que a tua palavra não encontre somente os nossos ouvidos, mas que a tua palavra também encontre a nossa vida, Senhor. Que sejamos transformados, que sejamos impactados pelo teu poder, pelo teu agir. Nessa tarde dizemos ao teu Espírito Santo: faça segundo tudo aquilo que o Senhor projetou e sonhou para essa tarde. Ser conosco é o que eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, querido. Ao sentar, vira para essa pessoa abençoada que está do seu lado, fala o tema dessa mensagem, que é do sonho à realização. Em alguns lugares, quando nós falamos o tema dessa mensagem, do sonho à realização, começa a se explodir várias coisas dentro da pessoa, porque a pessoa já entende assim: glória a Deus, o pastor hoje vai me dar 10 passos para a vitória, o pastor hoje vai me ensinar como realizar o meu sonho, como projetar. Eu que tantas das vezes comecei e parei, comecei e fui até o meio e não cheguei até o final, hoje eu vou sair daqui com a fórmula mágica, sabendo como realizar algo. Quero te dizer, querido, que se você pensou que era isso, não é isso que eu vou fazer nessa tarde. Eu vou falar sobre um processo que aconteceu na vida de José. Talvez você já conheça, você já leu a história de José. O livro de Gênesis, ele tem 50 capítulos. José aparece no capítulo 37 e vai até o final, no capítulo 50. A história de José, ela vai sendo desenvolvida e nós vamos aprendendo com a história de José, página após página, trecho após trecho da vida de José. E é sobre ela que nós vamos falar aqui nessa tarde. E nós iremos dividir a vida de José em 4 partes. A primeira parte, José, um sonhador. A segunda parte, José, escravo. A terceira parte, José, presidiário, preso no Egito. E por fim,
José governador. Nós olhamos para histórias e para biografias de pessoas. A gente olha para o último capítulo, que é o capítulo da redenção, que é o capítulo da conquista, que é o capítulo da vitória, né? Nós olhamos para um medalhista olímpico, ele com a medalha de ouro no peito, e nós falamos: poxa, seria legal um dia também eu ganhar uma medalha de ouro, seria legal também um dia eu dar entrevista para todo mundo, mas nós não vemos o tempo de dificuldade, o tempo de angústia, o tempo de dedicação, o tempo de renúncia que aquela pessoa teve para até chegar aquele dia onde todos estão celebrando e alegres com a sua vitória. A gente olha para José, eu li Gênesis 37 que fala do sonho, depois li Gênesis 45 que fala já José se tornando governador, mas nesse meio tempo houve algumas dificuldades, houveram dificuldades, lutas, na qual José teve que superar, e mais do que superar, não ser degenerado pelas lutas e aflições da vida. Porque às vezes, querido, nós até superamos, às vezes até nós passamos pelas lutas, mas as lutas deixam algumas marcas em nós, que nos faz nos tornarmos pessoas amargas, pessoas indiferentes, pessoas que não se envolvem mais, pessoas que não mais se relacionam, pessoas que mudam da sua essência. E José nos ensina totalmente diferente. José nos ensina que é possível passar por dificuldade, por luta, por angústia e permanecer com a sua essência inalterável. E é sobre isso que nós iremos conversar aqui nessa tarde, observando a vida de José. José começa com um sonho. José começa recebendo algo da parte do Senhor. E esse sonho que José ele recebe, eu quero conceituar nessa tarde como direções que Deus nos dá na vida. Deus ele nos dá algumas direções na vida daquilo que ele quer fazer, daquilo que ele quer realizar em nós. O Senhor ele não nos deixa perdidos na vida, dizendo assim: olha, queridos, vocês vão aí caminhando, vão andando e veja onde vai dar a vida de vocês. Não é dessa forma que Deus faz. Deus ele nos dá uma direção, Deus ele nos dá um alvo, Deus ele nos diz o que ele espera de cada um de nós. Para José ele disse: olha José, eu estou te dando um sonho, e esse sonho eu estou te mostrando que eu vou te levar para um lugar de destaque, que eu vou te colocar em uma posição onde você vai administrar, onde você vai ter ingerência sobre as pessoas. Então aquilo já estava direcionando a vida de José. José já tinha aquilo como um sonho e um projeto da parte de Deus. E como que nós entendemos isso? Nós entendemos que Deus ele tem um projeto para cada um de nós. Mas há um momento da nossa vida que, em vez de responder aos projetos de Deus com obediência, nós respondemos ao projeto de Deus com teimosia. Como que é isso, pastor? Porque é o momento da nossa vida aqui que nós começamos a viver, e depois, quando há uma sucessão de erros, uma sucessão de dificuldades, nós fazemos o caminho de volta e perguntamos a Deus: Deus, era realmente isso que o Senhor tinha para a minha vida? Era realmente isso a proposta do Senhor para a minha vida? Então, nos ensina esse primeiro passo da vida de José, José como um sonhador, José tendo da parte de Deus aquilo que Deus espera e deseja para a sua vida. É José não tomar decisão equivocada, é José não escolher a partir de si mesmo, mas escolher a partir daquilo que Deus já tem sonhado e projetado para a sua vida. E fato é, querido, como declara Isaías 43, versículo 7, que nós fomos chamados da inexistência à existência, foi-nos dado fôlego de vida com um propósito tão somente: viver para a glória de Deus. Precisamos viver para a glória de Deus. Eu digo sempre muito isso aqui na juventude. Nós iremos assumir vários papéis na vida. Nós seremos médicos, engenheiros, nós seremos manicures, cabeleireira, nós faremos de tudo profissionalmente,
assumiremos um papel na sociedade, mas também fomos chamados para refletir a glória de Deus em tudo que a gente faz. É necessário entender que nenhum sonho ele é seu exclusivo, mas que esse sonho ele precisa nascer no coração de Deus. E ao nascer no coração de Deus, ele se torna uma seta que direciona a sua vida. Foi isso que José recebe da parte de Deus. José recebe um sonho que ele estaria em um lugar de autoridade. E talvez o Senhor também já te dê um sonho, aonde Ele vai te colocar, aonde Ele quer te levar. E esse sonho, querido, ele não pode morrer no teu coração. Esse sonho, ele precisa estar vivo, porque esse sonho que vai ser o combustível a te levantar no dia onde você não quer fazer nada. A Bíblia nos fala sobre um dia mau. A Bíblia nos fala que haverá um dia onde haverá resistência, onde você vai se sentir ali acuado. Nesse dia é necessário se revestir da armadura de Deus. Se revestir da armadura de Deus é lembrar do sonho que Ele tem para a sua vida, é lembrar da promessa que Ele te fez e se levantar e fazer acontecer. O sonho que Deus ele nos dá não é uma promissória que nós temos na mão para lembrar a Deus: Deus, eu tenho um sonho, o Senhor falou que vai fazer, quando que será? Não. O sonho que Deus nos dá é para lembrar quem nós somos e quem Deus é, e para que haja continuidade no processo que for iniciado. O sonho, ele só se torna uma realidade quando eu também começo a projetar nesse sonho, quando eu começo a crer realmente que esse sonho veio da parte do Senhor. Só que você observa o texto que nós lemos, no versículo 11, diz que Jacó guardava aquilo no seu coração, porém, os seus irmãos o invejaram. O Senhor nos dá sonho, o Senhor abre portas para as nossas vidas, mas não quer dizer que todos se alegram com a nossa vitória. Você sabe disso. Nós vivemos num mundo onde o mal nos permeia. Nós vivemos num mundo onde pessoas são conduzidas pelo mal, e por ser conduzidas pelo mal, elas invejam, elas não têm escrúpulos, elas fazem de tudo, não somente para impedir a sua vitória, mas também para que depois que você vença, que você retroceda. Isso acontece com os irmãos de José. Diz o texto que eles começam a tramar para matar José. E aqui é o primeiro ponto que eu quero tratar contigo na trajetória entre o sonho e a realização. Iremos lidar com um sentimento chamado inveja. E como eu lido com a inveja, pastor? Entendendo que nós somos agora aqueles que promovem a paz. Nós somos aquele que somos frutos de uma relação de amor. Porque a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, é uma relação de amor. É tanto amor que há nessa relação que extravasa para mim, para você, e por isso nós também amamos. E se nós hoje, pastor, somos alcançados pelo amor, somos envolvidos pelo amor, como lidamos com a inveja? Com José nós iremos aprender. A inveja vem de encontro à vida de José. A inveja daqueles irmãos parecia que ia mudar o rumo de José. José iria morrer. E a primeira reunião que eles tiveram é: vamos matar José. Só que você lendo o texto de forma detalhada, você entende que houve uma voz lá no fundo da reunião. A reunião já estava ali pronta para como iremos matar José. Aí de repente Judá levanta sua mão na conversa e diz: ei gente, não vamos matar José, vamos somente vender José. O que a gente vai ganhar com a morte de José? Vamos vender José. E parece que, pastor, mas o que tem a ver essa conversa? Eles só mudaram de plano, não. É
parece que tudo vai dar errado, quando parece que não tem mais jeito, quando parece que o projeto vai morrer e que não vai acontecer, é nessa hora que Deus intervém e Deus diz: não vai parar, vai continuar. E você me diz: mas não foi o melhor, pastor, porque ele ainda foi vendido. Mas é necessário você entender que ainda há vida, e onde há vida, o projeto de Deus ainda está acontecendo. Tem muita gente já entregando os pontos, mas ainda tem vida aí, querido. Tem muita gente já entregando os pontos do casamento, mas o casamento ainda está em vida. Deus está dizendo para você: eu ainda não desisti. Por que você desistiu? Tem muita gente com filho com problema em casa, filha com problema em casa, mas ainda tem vida, ela está debaixo do seu teto. Deus ainda quer agir. Por que você desistiu se Ele não desistiu? E José olha para esse cenário e ele entende: não estou numa zona confortável, estou numa zona de desconforto, porém eu podia ter perdido a vida e não perdi. Porém ainda há vida, se ainda há vida, o sonho pode acontecer. E José continua servindo a Deus, José continua na sua caminhada com Deus, ele não atribui culpa ao Senhor. E José ele é vendido para um grupo de ismaelitas. Aquele grupo de ismaelitas leva José para o Egito. Chegando no Egito, José ele se torna escravo na casa do capitão da guarda de Faraó, chamado Potifar. José, que era o filho predileto de Jacó, entenda isso, ele era o filho predileto, ele tinha as melhores roupas, ele tinha as melhores tarefas da casa. Pode ser que José era o primeiro a comer, para comer a melhor comida. Ele era o filho bem mais tratado da casa de Jacó. Agora José se torna escravo no Egito. Em termos humanos, onde insatisfação se torna satisfação para a desobediência, José poderia dizer: rompi com Deus. Não acredito, não creio, não caminho mais com Ele. Como que um Deus que me ama, como conceber amor de um Deus que me tira de um lar onde eu era o preferido, para ser agora o escravo? Só que o texto diz que José não rompe, que José confirma a aliança. José, ele entende: para tudo há um propósito. José, ele poderia se tornar uma pessoa amarga e romper com Deus, diante da inveja de seus irmãos que o fizeram sofrer aquele dano. Só que ele não faz isso. A gente avança no texto e a gente vê que José agora está na casa de Potifar. Estando na casa de Potifar, diz o texto, que José era um jovem bem apessoado, que José era um jovem que onde chegava atraía os olhares. E a mulher de Potifar se apaixona por José, e ela começa a perseguir José, e ela começa a ir atrás de José para ter um caso com ele. E José, ele poderia dizer assim: o Senhor rompeu comigo, eu também romperei com ele, e agora é do meu jeito, é da minha maneira, eu vou fazer do jeito que eu quero. Só que não é assim que José faz. José olha para aquela mulher e diz: há um limite, e nesse limite eu não posso passar, porque se eu passar desse limite, eu estou desagradando a Deus. Se eu passar desse limite aqui, eu estou rompendo a minha aliança com Deus, e eu não vou romper essa aliança, mesmo estando numa zona de desconforto, mesmo estando em um momento de sofrimento. Eu creio que em um momento da minha história, Deus vai se levantar e vai mudar esse cenário. Eu quero dizer a você, querido, que talvez esteja passando por um momento desse: pastor, a minha vida está desconfortável,
Eu não estou no momento mais tranquilo da minha vida. Eu quero dizer a você, segura um pouco aí, aguenta aí as pontas, porque o Senhor vai se levantar e vai te resgatar e vai trazer a vitória no tempo certo. Isso não é palavra de triunfalismo, isso é a palavra de Deus que nos diz: permanecer sempre é melhor do que romper. Você pode fazer um estudo científico, acadêmico sobre isso. Permanecer é sempre melhor que romper. Aqueles que permaneceram viram a glória de Deus. Aqueles que permaneceram experimentaram a restauração de Deus. Aqueles que romperam abriram uma história de abismo em suas vidas. José escolhe permanecer. E José diz para aquela mulher: não. O texto avança. E o texto diz que aquela mulher trama também contra a vida de José. José já tinha sido alvo de inveja. Por ser alvo de inveja, ele se torna escravo. Agora, ele se torna alvo de uma calúnia. Aquela mulher chama José em uma tarde, onde não tinha ninguém em casa. Ela já tinha tramado tudo e José não cede. E ela começa a gritar e dizer que José tentou violentá-la. Calúnia. Algo que não aconteceu e que fora inventado. Não diferente, nós passamos por isso hoje. No seu local de trabalho, na sua família. Hoje nós denominamos isso como fofoca, disse-me disse, conluio, calúnia. E José, de escravo, agora se torna um presidiário. Só está piorando. Pastor, como é que pode uma pessoa que escolhe aliançar-se com Deus e piora? E o sofrimento vai a cada dia se tornando algo mais comum na sua vida. E José, ele é alvo de calúnia, mas a calúnia também não teve o poder de fazer José romper. José agora é alvo de inveja, alvo de calúnia, mas permanece firme com o Senhor. Diz a palavra de Deus que José agora chega à cadeia, se torna um presidiário. E eu quero te convidar a ler a palavra de Deus em Gênesis 39, versículo 21. O que diz a palavra de Deus quando José chega naquela prisão? Gênesis 39, 21 diz assim: o Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. O Senhor não abandonou José. O texto é enfático em dizer: o Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade. E o verbo utilizado, estendeu, é para te dar realmente a ideia de alguém que é coberto por algo. A benignidade do Senhor funciona como um manto que protege, que guarda José. Guarda de quê, pastor? Guarda de tudo aquilo que a perversidade humana pode gerar no coração de José. Sabe um exemplo para que você entenda melhor isso? Um dia chuvoso, está chovendo muito do lado de fora, mas você precisa sair, não tem jeito, você tem um compromisso, mas você também não pode chegar molhado nesse compromisso. Você tem que chegar íntegro, do jeito que você saiu de casa, você tem que chegar no seu compromisso. Daí você coloca capa, você coloca bota, você pega um guarda-chuva e você vai para a guerra. Você chega no local intacto, mas não parou de chover, mas você não sofreu nenhum dano pela chuva que você enfrentou. Ter a benignidade de Deus estendida sobre a nossa vida é sofrer ataques, é sofrer inveja, é sofrer calúnia, mas permanecer íntegro diante de Deus. Não ter o coração corrompido, não ter o desejo do revide,
não criar dentro de você uma perspectiva que o combustível que te leva à realização já deixou de ser o sonho de Deus. O combustível passou a ser o desejo de mostrar a todos que você pode vencer. Você inverte o processo. Você não vive mais para a glória de Deus, você vive para a sua glória e para mostrar aos outros que você pode. Ter a benignidade de Deus estendida sobre nós é não ser prejudicado, é não ser afetado, é não ter o coração corrompido, é não ter a alma afetada pela inveja, pela calúnia e por todo o mal que está sobre a esfera humana. É isso que o texto quer nos ensinar aqui. O texto está nos ensinando que nós iremos sofrer algumas situações, mas a benignidade do Senhor nos faz passar pelas lutas e dificuldades da vida e permanecer íntegros diante de Deus. É dessa forma que José chega naquela cadeia. José chega naquela cadeia ali com o Senhor e com a benignidade do Senhor sobre a vida dele. E isso quer dizer que ele chega bem, ele chega equilibrado emocionalmente, sabendo quem ele é e para onde ele está indo. E quantos de nós, no percorrer da vida, nos perdemos? O desequilíbrio emocional é tão grande que nós não sabemos mais quem somos e para onde estamos indo. Ter a benignidade do Senhor sobre nós é, mesmo nos tempos mais angustiantes da nossa vida, continuar sabendo quem nós somos e para onde nós estamos indo. Diante de uma grande luta, isso acontecendo com Jacó, Jacó está lutando com um anjo, e no meio da luta o anjo pergunta a Jacó: qual o seu nome? Qual era o objetivo do anjo? Era saber, em meio às lutas você perde a sua identidade, ou no meio das lutas você continua sabendo quem você é. Isso é equilíbrio emocional. Isso é saber o Deus que nós servimos e para onde nós estamos indo. Ter a benignidade do Senhor sobre nós é entender, compreender e viver dessa maneira. E diz o texto que José, ele estava ali naquele cárcere. E diz que por pouco tempo José ele se torna o gerente daquele cárcere. E diz o texto que depois de alguns dias, 2 homens chegam até a cadeia: o padeiro de Faraó e o copeiro de Faraó. A cadeia estava vazia, ficou lotada, chegou José, chegou o padeiro, chegou o copeiro. E diz o texto que aqueles homens tiveram sonhos, e José sabia interpretar sonhos, e cada um teve um sonho. O sonho, a interpretação do sonho do copeiro era que depois de 3 dias ele voltaria e ser estabelecido como copeiro de Faraó e estaria com Faraó. E a interpretação do sonho do padeiro era que depois de 3 dias ele seria morto. E José faz um pedido para o copeiro: olha, depois de 3 dias você vai sair daqui da cadeia, você vai mudar de status, você vai voltar para o palácio. Quando você estiver com Faraó, lembra-se de mim, fala de mim para Faraó. Eu estou aqui te ajudando, eu estou aqui dando uma palavra de Deus para a sua vida, que vai te trazer paz, que vai te alegrar nesse dia. Então quando chegar esse dia, lembra-se de mim. E do jeito que José falou, aconteceu. Depois de 3 dias, o copeiro volta para o palácio. Depois de 3 dias, o padeiro é morto. Só que o texto vai nos dizer que José ele sofre a 3ª decepção. A primeira foi a inveja de seus irmãos. A segunda foi a calúnia da mulher de Potifar. E a 3ª foi a indiferença do copeiro. O copeiro é restabelecido, está diante de Faraó, só que ele não fala sobre José. E na vida, talvez você já foi, e se não foi, será alvo de indiferença. Pessoas que você investiu, pessoas que você dedicou tempo, pessoas que você abençoou, pessoa que você colocou da sua vida sobre a vida dela, pessoas que você renunciou do seu para abençoar a vida dela,
E há um momento que você aguarda o retorno, mas não acontece. E isso pode roubar o seu ânimo. Isso pode roubar a sua vontade de trabalhar, a sua dedicação. Mas eu quero dizer a você, querido, que quando Deus ele te chama, quando Deus ele te enche, quando ele te capacita, não há como retroceder. Você sempre vai investir na vida do outro, mas é necessário entender que o investimento da vida do outro não há necessidade do retorno imediato. Se Deus ele te enche, é para abençoar e para alcançar a vida de uma outra pessoa. José entendeu isso e por isso a indiferença não gerou amargura no coração dele. Ele sabe que a indiferença é algo que acontece nas relações humanas, mas as relações humanas não têm o poder de mudar quem Deus é na minha vida. Deus é sempre Deus. E se Deus me enche da graça dele, se Deus me enche do poder dele, é para que eu abençoe a vida de alguém, independente do que ele vai fazer de volta para a minha vida. Então a indiferença não gera doença no coração de José. A indiferença não faz José agora ser alguém amargo. José continua tocando a vida dele. José entende, se ainda há vida, o projeto de Deus vai acontecer. Se ainda há vida, Deus vai realizar, Deus vai fazer, e ele continua. A palavra de Deus vai nos dizer que lá na frente, Faraó tem um sonho. E quando o Faraó tem um sonho, ninguém consegue decifrar, ninguém consegue interpretar. Aí o copeiro está lá. Aí o copeiro, não é porque o copeiro lembrou, não. Não é porque o copeiro agora quis ser amigo de José, não. Sabe, aquela pessoa que você conhece na empresa, oportunista, que está esperando sempre alguma coisa para marcar ponto com o chefe. Esse é o copeiro. O copeiro viu ali uma oportunidade. Eu vou ser a solução que ninguém tem. Olha, Faraó, lá na cadeia, quando eu estive lá, tem um garoto lá, hebreu, que ele interpreta sonho. Chama ele. E aqui eu quero abrir um parêntese para você, que a bênção que nós precisamos, ela chega de lugares improváveis. Lugar que você pensa que não iria dar mais nada, Deus pode fazer brotar algo de lá. Por onde a gente passa, a gente semeia. Por onde a gente passa, nós deixamos um legado. Por onde a gente passa, nós deixamos uma oportunidade onde Deus pode reavivar algo para abençoar a nossa vida. Se José estivesse de qualquer jeito naquela cadeia, não surgiria a oportunidade. Mas José entende, tudo o que eu faço com excelência para a glória de Deus. Eu não deixo que a inveja, eu não deixo que a calúnia, e eu não deixo que a indiferença corrompa-me. Mas eu a cada dia confio no Senhor e caminho com Ele. E diz o texto que José é levado até a presença de Faraó. José chega até a presença de Faraó, e Faraó declara o sonho que ele teve. Em resumo, o sonho de Faraó significava 7 anos de muita fartura. 7 anos, você imagina, amanhã você chega no seu trabalho, seu patrão fala, a partir de hoje você ganha 100 vezes mais do que você ganha, levanta sua mão, recebe. Aleluia. É isso, foi a promessa. Deus estava falando, olha, vai ser 7 anos de muita fartura, muito dinheiro, muito alimento. Mas também virão depois 7 anos de escassez, de nada. Sabe, você quando volta das férias, você sai das férias dizendo, estou rico. Volta das férias falando, meu Deus. Não guarda nada, não lembra que vai voltar sem nada. Deus está dizendo isso para o povo ali do Egito. Olha, serão 7 anos de fartura e depois 7 anos de escassez. Aí o faraó olha para José e diz, e aí José, você me falou o problema e agora a solução? José olha para Faraó e diz para ele, o Senhor vai precisar
de um homem sábio e de um homem criterioso. E é sobre isso que eu quero lançar luz também sobre as nossas vidas nessa tarde. Critério. Que às vezes falta critério para a nossa vida. Que nos vemos enrolados, e não digo somente na vida financeira, mas em tudo na vida, por falta de critério. Por não investir bem. Investir bem a parte financeira, investir bem o nosso tempo, investir bem o nosso cuidado. Quando a gente fala sobre família, às vezes nós olhamos para a ponta do iceberg quando tudo está ruim, mas quando a gente volta 10 páginas, a gente entende que faltou investimento de tempo, de cuidado, de amor, de carinho. Entender que relações, elas são construídas, relações não surgem do nada. Ninguém é amigo do outro porque do nada, porque somente gosta de estar do lado, não. Relações são construídas e precisam ser cuidadas. Critério é onde eu invisto aquilo que eu tenho sobre a minha tutela. O que você tem sobre a sua tutela? Como que você tem investido o seu tempo? Nós dizemos que amamos, mas não investimos tempo na relação. A relação não é só estar junto, mas a relação ela precisa ser cuidada, precisa ser regada, precisa ser amparada. Quando José olha para Faraó e diz: é necessário critério, Faraó, é porque ele sabia e ele tinha tudo já em suas mãos. Mas nós olhamos para a nossa vida hoje e nós não sabemos o dia de amanhã. Nós estamos diante do imponderável. Nós até dizemos: olha, segunda, pastor, amanhã eu tenho que estar 8 horas da manhã no meu trabalho. Mas quem garante que nós chegaremos? Estamos diante do imponderável. Estamos diante daquilo que pode ou que não pode acontecer. O que tem de certo, o que eu tenho de certo, é um Deus que me ama de forma incondicional. O que eu tenho de certo é que Ele disse que um dia voltará para me buscar. O que eu tenho de certo é que enquanto há fôlego de vida em mim, eu tenho que viver essa vida do jeito que Ele quer, da maneira que Ele me deixou e do jeito que o Espírito Santo está me dizendo que tem que ser. Diante do imponderável, eu olho para Hebreus capítulo 13, versículo 8, que diz: há uma coisa que não muda, o Deus Todo-Poderoso, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E é por Ele que nós vivemos. É por isso que a Bíblia vai dizer que Ele é a razão do nosso viver, e nós vivemos mediante o que Ele diz, o que Ele projeta para a nossa vida. Ser criterioso é entender, querido, que essa vida que eu e você temos, nós somos protagonistas dela, mas não somos autores dessa vida. Ele é o autor. E Ele tem um papel para cada um de nós. Você não nasceu na sua família por acaso. Você não é pai dos seus filhos por acaso. Você não é esposa desse homem por acaso. Você não faz parte dessa igreja por acaso. É o Senhor que te trouxe até aqui. E o Senhor tem projetos e sonhos para a sua vida aqui. Critério. Entender o que nós estamos passando, o que nós estamos vivendo. Quando José fala isso para Faraó, ele diz: olha, Faraó, é necessário guardar a partir de hoje 20% de tudo que será plantado. Critério. Para ter, não é porque nós temos muito agora que a gente vai gastar tudo, mas a gente guarda 20% para na hora da escassez continuar tendo. Aqui é um princípio de reserva, de prevenção, que nós precisamos ter na nossa vida espiritual também. Prevenir. Não se lançar a fazer de forma desordenada, mas ter critério na nossa vida. Preservar, prevenção e fazer tudo de acordo com a vontade do Senhor. E por fim, Gênesis capítulo 45, versículo 7 e 8.
Diz assim o texto: quando José ele se encontra com seus irmãos, os irmãos que o venderam, os irmãos que foram aqueles que desencadearam um processo de sofrimento na sua vida. Imagina José agora diante deles. José ia mandar todo mundo: manda os meus irmãos entrarem e bota para tocar, e agora sabor de mel, para eles verem que eu venci, que eu conquistei, que eu saí daqui escravo, mas eu agora sou governador do Egito. Não é isso que José faz. Gênesis 45, versículo 7 diz: pelo que Deus, não foram vocês que me venderam, não foi a inveja de vocês que me fizeram estar aqui. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar a vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Em nenhum momento José murmura, em nenhum momento José rompe, em nenhum momento José ele diz: agora sou eu que estou no comando. Em todo momento ele entende: tudo que eu passei, tudo que eu vivi, era para cumprir um projeto e um sonho do Senhor. Se eu não estivesse no Egito, todos iriam morrer de fome, porque eu estou no Egito e me permito ser usado por Deus. Eu estou gerando comida para todos aqueles que estariam passando por fome. E não é diferente no tempo de hoje. Quando nós entendemos o projeto e o propósito de Deus para as nossas vidas, nós somos aqueles que fomentamos, nós somos aqueles que proporcionam comida a todos aqueles que estão com fome. Que a inveja, que a calúnia, que a indiferença não gere amargura no teu coração. Que a inveja, que a calúnia, que a indiferença não gere feridas em você, que te impeça de ser canal de bênção durante a sua caminhada e trajetória.